Queridos, vamos orar então para encerrar o nosso culto. Santo Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, queremos te agradecer pelos louvores que foram aqui entoados, queremos te agradecer pela exposição da sua palavra, Pai. Pai, como é bom saber que quem governa todo mundo é o Senhor, um Deus que é reto, justo e amoroso. Que assim seja nas nossas vidas, Pai, e que nós possamos nos prostrar diante do Senhor, e que mesmo em meio a tantas notícias ruins, mesmo em meio a tanta tribulação, o nosso coração esteja em paz no Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vamos começar agora então o nosso Que Palavra, momento de perguntas e respostas aos nossos pastores, e nessa noite o tema é em especial a respeito de Apocalipse. Você já teve em algum momento na sua dúvida, alguma dúvida sobre Apocalipse? Pastor, ouvindo a sua mensagem, nós chegamos à conclusão ali que não ia ter nenhuma pergunta a mais. Já está tudo certo, a gente já pode ir embora. Brincadeira, queridos, mas nós vamos nesse momento responder essas perguntas. Quero já desafiar os irmãos a compartilharem a nossa live, se inscreverem no nosso canal, marcarem nos comentários aquelas pessoas que gostam de estudar a respeito das Sagradas Escrituras. Vamos lá, vamos começar então. Uma das perguntas que mais apareceram aqui, pastores, é a pergunta a respeito do milênio. O que é milênio? O Apocalipse, capítulo 21, fala que Satanás vai ser tirado da terra por um período de 1000 anos. Isso é no sentido literal ou no sentido figurado? Já vamos começar aqui. O capítulo 20 de Apocalipse tem sido considerado o capítulo mais difícil de toda a Bíblia. Dividiu a igreja em pré-milenistas, pós-milenistas e amilenistas, e o pré-milenista em dispensacionalista e histórico. E depois tem outras vertentes, subdivisões de cada divisão. Mas eu tenho já o que eu pude pesquisar, ler, entender sobre interpretações literais do capítulo 20 de Apocalipse, como sendo 1000 anos literais. Eu não consegui achar nenhuma razão que me levasse a entender, ou que me levasse a ter que tomar o capítulo, a ideia de 1000 anos como literal. Primeiro porque o livro de Apocalipse é um livro de linguagem fortemente simbólica. Ele tem questões literais, tem afirmações literais, não é todo 100% simbólico, mas é um livro de símbolos. A própria linguagem apocalíptica, tanto de João, como de Daniel, como de Ezequiel, como de Zacarias, é sempre usando símbolo. Eu não posso, isso é uma regra básica de interpretação. Eu não posso tomar, eu não posso pegar literalidade onde há uma ideia de simbologia. E é curioso que, mesmo quem tenta interpretar 1000 anos como sendo literais, acaba dizendo, não é bem 1000 anos, é mais ou menos 1000 anos, ou seja, nem quem defende que é literal acaba entendendo que é literal. O que nós entendemos como sendo esses 1000 anos, sem entrar nos detalhes das outras linhas de pensamento, a maneira de pensar mais coerente é entender que esses 1000 anos se referem simbolicamente a toda essa era que nós vivemos, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Nós precisamos entender que na linguagem bíblica, essas duas vindas, elas não se dissociam. Elas são vistas no Velho Testamento como uma coisa só. Quando ela chega e acontece é que ela se desdobra nesse ano aceitável do Senhor, que é esse período que vivemos, até que chegue o dia da vingança do nosso Deus. Então, o que o capítulo está dizendo ele está contando a história de como Deus vencerá Satanás. Eu disse aqui na exposição, no capítulo 17 e 18, como ele vencerá a Babilônia, depois como vencerá a besta 1, aqui, o Terion, o animal 1 e o animal 2, que é governo falso, religião falsa, esses artifícios de Satanás para dominar a humanidade, e agora, propriamente dito, como Jesus vencerá Satanás. Então ele diz, Satanás será derrotado assim. Primeiro, ele vê um anjo descendo do céu, pegando uma grande corrente, amarrando Satanás num abismo,
e o prendendo por 1000 anos. Olha, não dá para tomar isso literalmente. Primeiro, como é que amarra Satanás com a corrente? Satanás é um espírito. Então não há literalidade aqui, há uma figura. É uma parábola, uma paródia de como Satanás vai ser vencido. Ou seja, como ele seria vencido então? Primeiro sendo amarrado, primeiro sendo subjugado, sendo limitado na sua ação. E essa limitação da ação de Satanás abre espaço para que quem segue o Cordeiro reine com o Cordeiro. E quem está reinando com o Cordeiro estabeleça o reino do Cordeiro. No final da história, essa liberdade perdida por Satanás é reconquistada, e Satanás então sai e seduz os moradores da terra novamente, como já havia feito no passado. Aí nós precisamos entender algo que é importante. Quando Jesus chega na terra, que cenário nós temos do mundo? Isso é muito interessante. O cenário de paganismo dominante. Um cenário de promiscuidade dominante, um cenário onde tudo que nós chamamos de pecado era chamado de costume, de cultura naqueles dias. E Jesus traz um código de conduta moral, ética, de santidade, de perdão, de graça para o mundo. O cristianismo ressalta esse ensino de Jesus. E Satanás, se nós olharmos no Velho Testamento, ele domina todas as nações da terra, inclusive o povo hebreu. Cai na sedução do baalismo de Canaã. Agora, Cristo vem e coloca, instaura, ele diz, é chegado o reino dos céus. Quando Jesus vem, ele derrota Satanás, ele subjuga Satanás. Esse anjo descendo do céu, amarrando Satanás, é símbolo de Jesus encarnando e subjugando Satanás. E a partir daí ele ordena a igreja, ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra, e diz à igreja, vão, façam discípulos de todas as nações. Isso é impossível no Velho Testamento, possível no Novo, possível na nossa era, porque Satanás foi subjugado por Jesus, e com todo o poder de Jesus no céu e na terra, a igreja agora é agência do reino, prega o evangelho do reino na terra, e expande o trabalho da evangelização na terra em todas as nações. Não há nenhuma nação onde o evangelho não possa entrar, porque o reino de Satanás foi limitado, o domínio de Satanás limitado e a igreja expandida. Então, só que o que diz o texto? Que no final, Satanás vai voltar a seduzir como seduzia no Velho Testamento. Vai voltar a manipular, enganar nações como enganou no Velho Testamento. Depois de um longo período, de uma era, vamos dizer assim, de expansão do reino, haverá um tempo de tensão entre o reino de Deus e as nações mobilizadas por Satanás, e aí a batalha, a guerra final e juízo final, destruição de Satanás. Ele será destruído dessa forma. O Senhor disse que Apocalipse 20 dá base para outras interpretações a respeito do milênio. Os amilenistas, os pré-milenistas, os pós-milenistas, entre outras coisas que surgiram aí. A pergunta agora é, nós somos presbiterianos. Qual é a posição que a igreja presbiteriana assume como a correta e qual é a diferença entre as outras? Bom, de uma maneira bem simples, né? Os presbiterianos, a postura, a teologia reformada alinha-se com o amilenismo, né? Então essa é a postura reformada que foi desenvolvida a princípio por Agostinho, né? Foi Agostinho que definiu os termos do amilenismo, e ele vem sendo defendido por grandes teólogos reformados, entre eles Luiz Berkoff, Huckman, entre outros, que defendem a posição amilenista, que é essa que o pastor Amaury acabou de descrever. Na posição amilenista, para deixar isso bem claro para quem está nos assistindo, o reino milenar, ele não é literal, ele é figurativo, ok? Nesse sentido, o arrebatamento também, ele acontece de uma vez só. O arrebatamento já é sinônimo da volta de Jesus, né? E com isso, nós já vivemos. Quando que foi inaugurada a tribulação?
Isso que o pastor Amaury disse. Quando Jesus veio, e aí a gente tem que ler a Bíblia toda, e toda a Bíblia está no Apocalipse. O Apocalipse não é um livro que aparece e que destoa do resto da Bíblia, ou seja, faz parte de toda a revelação da Bíblia, pastor Léo. Então, quando Jesus vem, o fim de todas as coisas, ou seja, a redenção, vem por meio da história. O reino de Deus é inaugurado, Satanás é aprisionado, ou seja, a sua ação é limitada, e aí então começa essa expansão do reino de Deus, que é a pregação da igreja de Cristo na terra. As outras teorias ou teologias, né? E eu acredito que a teologia premente no Brasil é pré-milenista e especificamente dispensacionalista, é que faz toda essa separação da segunda volta de Cristo, né, na segunda vinda de Cristo. Então eles repartem a segunda vinda de Cristo em duas fases, e eles vão então entendendo o arrebatamento, a ressurreição, tudo isso vai acontecendo em fases, e depois a gente pode explicar isso melhor, e isso vai gerar toda essa teologia confusa sobre o Apocalipse que nós temos hoje na teologia brasileira especificamente. Então, a grande maioria dos crentes, e essa é a interpretação mais corrente, principalmente nas igrejas pentecostais no Brasil, decorre de um pré-milenismo histórico ou dispensacionalista, né? Os reformados são amilenistas. Eu não sei se ficou claro, são termos técnicos, né, mas eu estou tentando fazer da forma mais inteligível possível aqui. Não sei se o pastor Tom quer colaborar. Eu acho que é importante a gente separar, basicamente, como o pastor Amaury, o pastor Juliano já disse, são 3 linhas básicas, né, e daí vai surgindo ramificações, que é o pré-milenismo histórico, que é esse que crê que a segunda vinda de Jesus vem, e aí a igreja é arrebatada, né? E aí tem o reino milenar que é inaugurado, e aí a ressurreição, e aí crê não a segunda ressurreição, numa dita terceira vinda, né? Quando ele vem para o juízo final. Então fica muito confuso isso, porque como que a partir da segunda vinda de Jesus ainda vai existir pecado, né? Como é que nesse reino milenar vai existir então pecado, vai existir depois uma guerra, uma revolta, e aí muito disso tem a ver também com aqueles que creem que no Armagedon, entre aspas aí, né? Então Jesus vem para salvar o povo eleito, que em especial os judeus. Então nesse período milenar tem resquício de pecado, mas aí tem a glorificação dos santos, então não é limpeza total, não é purificação total. Então o pré-milenismo tem bastante questões aí, e teria até um desdobramento de uma terceira volta de Jesus, que a Bíblia nunca diz, que a Bíblia nunca falou. O pós-milenismo, em resumo, bem resumo também, eles creem que o milenismo não é literal, né? O milênio não é literal em questão de anos, mas é literal em questão de período. E isso já ocorre na pregação. É a pregação que faz acontecer esse reino milenar, e é o tempo da pregação, o tempo da graça. Então, quando tudo estiver bonitinho, tudo estiver prontinho, aí Jesus volta. Só que aí é um outro problema também, como é que o homem vai deixar tudo pronto, como é que tudo vai ficar bonitinho. Então, Jesus não precisa voltar para aperfeiçoar todas as coisas. Por essas e outras questões, o amilenismo é muito mais bíblico, pensando nessa questão toda das figuras, né? Pensando biblicamente no discorrer da história. Acho que fica claro, porque eles falaram muito bem já do amilenismo. Para ajudar aqui, né, as pessoas que estão ouvindo, nós temos basicamente pré-milênio, já é bem claro para nós que é antes. Então, o pré-milenismo acredita que Jesus volta antes do milênio, e inaugura o milênio, e depois da volta de Jesus nós temos 1000 anos de governo literal de Jesus sobre a terra. E esse grupo defende isso porque acha que as profecias do Velho Testamento têm que se cumprir literalmente. Então eles já erram na interpretação do Velho Testamento. Ou seja, profecias que já se cumpriram, eles acham que ainda vão se cumprir. Tem que se cumprir literalmente. Por exemplo, o leão e o cordeiro pastarão juntos. Então, eles acham que tem que vir uma era
que leão vai comer capim do lado do boi e não vai querer comer o boi? Ou seja, isso tem que se cumprir literalmente, e só será possível isso acontecer depois da primeira vinda de Jesus. Por isso são chamados de pré-milenistas, que Jesus volta antes do milênio, inaugura, gera um milênio. Jesus governa 1000 anos na terra. No final de 1000 anos, Satanás, que estava preso durante os 1000 anos, é solto e seduz as nações. Para mim, isso é a teologia do fracasso de Jesus como rei. Jesus é comparado a um Bolsonaro, um Trump, a um Lula, a não sei quem, que governa e fracassa. Não é. Isso é minimizar Jesus. Eu tenho muita dificuldade com essa forma de interpretar, muita dificuldade, com todo respeito aos intérpretes dessa forma, expoentes desse pensamento. Eu tenho seríssimos problemas com a teologia de quem é Deus. Para mim, chega a mexer no cerne da compreensão de quem Deus é, do governo de Deus. A outra expressão é pós-milenismo, que é a turma que acredita que Jesus volta depois do milênio, que é: o evangelho vai crescer na terra, a maioria da terra vai se tornar cristã, a humanidade vai se tornar 100% civilizada, quase 100%, a maioria, e aí senso de justiça social, de ordem, de saúde, progresso científico, viveremos uma era dourada, e a humanidade por si só vai ter uma era grande de paz e harmonia, e isso será o milênio produzido pela pregação da igreja na terra. Mas no final desse milênio, Satanás desmancha tudo, estraga tudo, e Jesus volta. E tem aí uma linha intermediária, que é o pré-milenismo dispensacionalista, que acredita numa tribulação de 7 anos antes do milênio. Aí racha, coloca uma grande tribulação. Durante 3 anos e meio, o anticristo vem, engana Israel, engana o povo, que aí eles entendem que o plano de Deus é para o judeu, não é para a igreja, e aí engana o judeu, e aí o Espírito Santo não está na terra, a Bíblia não está na terra, os desviados ficam aqui na terra, e aí voltam para Jesus. A igreja tenta ser igreja sem Espírito Santo, sem Bíblia, junto com Israel, que vê que o anticristo é o anticristo, e vão ter uma guerra contra o anticristo, aquela perseguição. Isso é muito bom para fazer filme, para escrever livro, emocionante, mas é uma baita de uma mentira. Reinterpreta a Bíblia, relê a Bíblia inteira, dividindo a Bíblia em 7 dispensações, e na Bíblia tem um Deus que não é Deus, tem um Deus que é frouxo, tem um Deus desorientado, tem um Deus perdido na sua identidade, um Deus que não consegue governar, que fracassa em cada uma das dispensações. Então é muito complicado. Isso também compromete a teologia, a revelação bíblica de quem é Deus. Das 4 vertentes, a pior é essa dispensacionalista, infelizmente, é a que mais tem adepto hoje no nosso cenário. Mais vende. É a que mais vende, né? E é tão interessante isso, porque, só para ficar claro isso para você em casa, né? Os dispensacionalistas, e o seminário de Dallas é o grande expoente da teologia dispensacionalista, e muito destas imagens que a igreja evangélica no Brasil em geral produz é dispensacionalista, tem uma compreensão equivocada da Bíblia e produz todo esse apocalipse que ninguém entende, né? Separa Israel e a igreja, trata Israel como se Israel tivesse privilégios que a igreja não tem, não entende que a igreja é o novo Israel de Deus, ou seja, Israel é o povo de Deus escolhido no Antigo Testamento, e a igreja é esse Israel no Novo Testamento. Então, toda essa compreensão dispensacionalista, tudo que você ouviu, está equivocado biblicamente. A compreensão bíblica, ela é lógica, é a mesma narrativa. Então é a mesma narrativa que você vê nos evangelhos, que você vê no Antigo Testamento, que você vê nas cartas de Paulo, é a mesma narrativa do Apocalipse. O reino de Deus foi inaugurado em Cristo, Cristo vai voltar e nós iremos com Ele para a eternidade. É simples de entender a história. A gente percebe, né, que um capítulo tão simples como o 20 se torna um capítulo mais complicado, por causa de coisas trazidas para jogar dentro do texto, que são afirmações que o texto não está fazendo. Simplesmente pelo fato de estar no capítulo 20, que é quando a Bíblia está dizendo como Jesus vai derrotar o inimigo chamado Satanás,
aí acha que Jesus só vai derrotar Satanás lá na frente. Não, a derrota de Satanás acontece no deserto, quando Satanás Lucas tenta 4. Jesus e perde para Jesus. Ele perde, ele ganhou de Adão no Éden, mas ele perdeu para Jesus no deserto. Ele ganhou da humanidade no jardim, mas perdeu para Jesus no deserto, que é o campo dele. Transformou o mundo num deserto, mas no campo de batalha de Satanás, Jesus veio e venceu Satanás. E Jesus mesmo diz, você não saqueia a casa do valente sem primeiro amarrá-lo. Então Jesus veio amarrar o valente para saquear a casa dele. E quando Jesus expulsa um demônio, isso é um sinal muito importante. A expulsão de demônio é um sinal muito importante no ministério de Jesus, porque sinaliza que Jesus está amarrando Satanás, derrotando Satanás, o reino chegou. E Jesus está abrindo assim, dizendo para a igreja, vai, prega, seja igreja, viva a vida santa. O diabo está aí, é o território dele, mas eu venci aí no território dele. Então, sejam igreja e vençam aí também. E aí no final, Jesus está dizendo, eu vou dar uma liberdade lá no final para ele, para fazer o desfecho e essa, vamos dizer assim, eu vou soltar para dar a pancada final nele. Agora ele já está derrotado, é o dia D. Lá é o dia V, é a consumação. Já está nocauteado, tonto, é só para dar aquele golpe final. Aproveitando a sua fala, pastor, eu lembro que quando eu era criança, existia uma rede social chamada Orkut. Os mais novinhos nem vão saber o que é isso. Eu já era adulto no Orkut. E eu lembro que uma das imagens que mais rolavam no Orkut era uma imagem onde tinha uma imagem representando Jesus numa queda de braço com canela seca, cada um de um lado, e vendo quem ganharia. Então, a partir da sua fala, esse combate vai ser dessa maneira? Esse combate de Jesus com Satanás, né, se a gente entender, e por isso que eu digo que certas escatologias comprometem a teologia, a compreensão de quem é Deus, a compreensão de quem é Jesus. É interessante aqui em Apocalipse, quando fala da vitória de Jesus sobre a besta, sobre os agentes aqui de Satanás, a Bíblia diz, ele vai vencer com o sopro da boca. Ou seja, Jesus não vai vencer Satanás depois de uma batalha onde ele quase perde, entendeu? Onde ele, num dado momento da batalha, é tão tenso que parece que vai perder. E alguns parecem assim, que se nós como igreja não ajudarmos, Jesus não vai ganhar. Não tem essa competição desse jeito. A vitória de Jesus sobre Satanás não tem a menor possibilidade de Satanás. Ou seja, olha a figura de Apocalipse 12. Jesus, o texto lá diz, ele foi lançado por terra, e ele diz assim, ai de vós terra, porque Satanás desceu até vós, cheio de grande cólera e ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, Satanás já sabe que perdeu. A rebelião dele no final aqui, né, ou seja, a soltura de Satanás para ir, é meio que assim, o cachorro doido está preso, Jesus já recolheu o seu, já salvou, já completou o número dos salvos, e agora ele solta o cachorro dizendo, pega o resto. Ou seja, não é contra a igreja, ele vai mover as nações contra a igreja, mas a igreja está segura em Jesus, e ele já está derrotado. É trabalho insano e louco, desesperado de Satanás, mas ele não tem chance nenhuma. Outra pergunta, qual a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo? Completando também essa pergunta, o irmão aqui, André Piau, acabou de fazer a pergunta. Na segunda volta de Cristo, poderá um eleito ainda não ter sido salvo por Jesus, convertido? De jeito nenhum. Vamos lá, primeira pergunta. Existe diferença entre arrebatamento e segunda vinda de Jesus? Depende do ponto de vista, essa questão de tribulacionistas, né? Se o arrebatamento é para tirar a igreja da tribulação, ele não é bíblico, né? E a segunda vinda de Cristo é 100% bíblica. Então não totalmente... vai acontecer da gente estar aqui, do nada, pum, some 3 e a gente pensa, e fica o resto fiquei para aqui, trás. os deixados para trás. Não. Isso não vai acontecer. Não vai. O arrebatamento visto dessa forma é como o pastor Amaury acabou de dizer. Vende bastante livro, vende filme, mas não é bíblico, né? Agora, a segunda vinda de Cristo é totalmente bíblica, né? Acho que essa é uma resposta bem direta, assim. A segunda coisa é que não. Quando Cristo voltar, todo o seu rebanho já está no seu lugar, já está preparado para se encontrar com Ele, já está tudo certinho, não tem nenhum acidente ali que Jesus vai esperar que alguém arrume
espera aí um pouquinho, Jesus, só falta um aqui, nós vamos buscar ele e a gente já traz para o Senhor. Não, esse dia já é decretado, já está diante de Deus, já é o dia que Deus preparou, então não tem margem para erro, né? Aproveitando a sua resposta, pastor Tom, existe como nós, igreja, anteciparmos a segunda vinda de Cristo? Precisamos cumprir a missão, pregar para todo mundo, desenvolver Bíblia para pessoas que não têm no seu idioma. Nós temos essa capacidade de antecipar a vinda de Jesus? E a segunda pergunta, a igreja, como corpo de Cristo, pode impelir todos os seus esforços para garantir que Cristo venha? Isso depende da igreja? Não, numa visão antropocêntrica dependeria, né? Porque se eu trabalho mais, eu faço Jesus voltar mais rápido, então a volta de Cristo não depende do decreto de Deus, depende do meu esforço, depende do quanto eu sou bom para evangelizar o mundo, as nações, de como eu crio agências missionárias, por exemplo. É um entendimento equivocado, porque na verdade ninguém tem o poder de apressar ou de retardar a volta de Jesus. É o texto de 2 Pedro 3, versículo 12, quando Pedro diz para a gente aguardar, né, apressando a sua vinda. Então aí tem muito entendimento incorreto, impreciso. Voltando para Mateus 24, 14, inclusive, a ideia ali, quando Jesus fala de que essa mensagem vai ser pregada por todo mundo, então virá o fim, ele não fala assim, esforçando-vos para que essa mensagem seja pregada. Não é um se a mensagem for pregada, é um se e será pregado. É uma coisa exata. A mensagem vai ser pregada, então se eu me esquivar disso, não tem problema. Deus não vai ser surpreendido por isso, e aí Jesus vai atrasar 5 segundos para voltar. Se eu me esquivar disso, Deus vai levantar outro servo fiel, que vai pregar, porque o que Jesus diz é, e será pregado, então virá o fim. Então não tem como um pecador adiantar ou retardar a volta de Jesus, seria tirar Deus do seu papel que a ideia soberano. do esperando e apressando é a ideia do esperando como entendendo que ela é apressada, que virá logo, né? E é o contexto da afirmação de Pedro ali, ele parte, né, de alguns que estavam afirmando que a promessa era demorada, né? E a ideia é que há o tempo certo, e que o tempo certo não é tardio. A ideia é que alguns estavam entendendo assim, alguma coisa impediu Jesus de voltar. E o que Pedro está combatendo é essa ideia, e ele está dizendo para os cristãos, não, vocês têm que esperar entendendo que ela vai acontecer no tempo certo. O apressando aqui virá na pressa, no tempo correto, não vai atrasar a volta de Cristo Jesus, né? Não é que nós podemos fazer Jesus voltar em 2021 ou 2040, dependendo do nosso empenho missionário. A agenda, quem controla é Deus. E dessa pergunta, já aproveitando, pastor Jano, se nos ajuda nela, então nós podemos partir da ideia que Cristo pode voltar hoje? Muitas pessoas defendem, para que Jesus volte, a gente precisa fazer isso ainda. Cristo pode voltar hoje, nesse instante, enquanto nós estamos aqui com o Que Palavra? Eu penso assim, a Bíblia ensina 3 coisas sobre a volta de Jesus. A Bíblia ensina que a volta de Jesus, ela vai ser pessoal. Jesus voltará. E essa é a grande esperança da igreja, de que Jesus voltará. Ele voltará em pessoa, Cristo, Rei dos Reis, Ele voltará. Segundo lugar, a volta de Jesus, ela vai ser visível. A Bíblia diz, todo olho verá, nós veremos a volta de Cristo. Então, as pessoas não precisam ficar preocupadas, né, de que elas serão, porque elas verão, a volta de Cristo será visível. A volta de Cristo, em terceiro lugar, será gloriosa, será estrondosa, será inconfundível, será o maior evento de todos os eventos que a raça humana já viu. Então será Cristo em pessoa, será visível e será gloriosa. Essa é a esperança dos crentes. Os crentes, pastor Léo, de todas as épocas, de todos os tempos, ressuscitarão.
E os crentes que estarão vivos e que verão a volta gloriosa, visível e pessoal de Cristo, eles serão glorificados e nós seremos reunidos eternamente com Cristo. Olha que esperança! Olha, e a volta de Cristo, ela pode se dar a qualquer momento, agora, é determinação do Pai, somente Deus sabe. A Bíblia diz que nem Cristo sabe, e nós todos veremos a volta gloriosa, visível. Não vai ser pela internet. Não será pela internet, e a Globo também não vai ter nem chance de dar a notícia, e também não vai ser, enfim, mas... e também não vai ser, não tem copyright de nenhuma igreja, né? Não dá para assim, eu falei que era agora, né? Assim, se a gente fosse entrar nessa coisa das heresias da volta de Jesus, a gente não sai daqui hoje. Mas a Bíblia diz isso que eu acabei de dizer, é assim que será a volta de Jesus, né? Bênção. Pastores, uma das séries que mais tem, podemos dizer assim, tirado o sono dos crentes hoje, ela está no Netflix, se chama Messia. Não sei se alguns dos irmãos já assistiram. Eu já assisti. Messia trata de um homem, e esse homem ele está num contexto do Oriente Médio, e ele no primeiro momento liberta os muçulmanos da opressão do ISIS. E aí o que acontece? Com o passar do tempo ele começa a fazer um milagre entre os evangélicos, depois entre os muçulmanos. Na segunda vinda de Cristo, todas as religiões serão uma religião? Não, nós não temos esta afirmação bíblica de que todas as religiões serão uma religião. O que nós temos é uma pistazinha da Bíblia de uma tentativa de unificação que pelo fato lá atrás de Nimrod ter tentado construir uma torre, centralizar o governo da humanidade, e Deus ter exercido naquele momento um juízo temporário sobre aquilo, a ideia é de que alguém sempre está tentando fazer isso na história humana. Todas as vezes que existiram grandes impérios, houve essa tentativa de centralização do poder. E, na verdade, isso continuou na história. Hitler, Napoleão, Mussolini, sempre se tentou fazer isso, e o Islã tem no seu bojo essa ideia muito forte, né, de tornar toda a terra uma terra islâmica, né? Há um esforço da humanidade o tempo inteiro para essa unidade, uma só religião, um só governo centralizado, né? Mas nós sabemos que quem está por trás disso o tempo inteiro é Satanás tentando manipular e governar a humanidade. Quando o Apocalipse fala de dois animais como sendo os agentes de Satanás, é nessa direção, de Satanás monopolizando governos, de Satanás manipulando religião. Mas é muito mais fácil Satanás fazer isso, se infiltrando em tudo, do que unificando, do que criando uma só religião. Eu acredito muito mais, né, em Satanás hoje, trazendo uma ideia de que todas as religiões são iguais, ou seja, eu vejo Satanás muito mais por trás do relativismo religioso do que da unidade religiosa. Eu vejo Satanás promovendo muito mais a ideia de que toda religião é boa, então o cristianismo não precisa pregar para as outras religiões, ele tem que dialogar com as outras religiões, porque ela também é boa. Satanás está muito mais por trás disso daqui do que dessa coisa de transformar todas as religiões no final em uma só. O que é claro todas as religiões, exceto o cristianismo, estão debaixo do controle de Satanás. Satanás manipula, governa e usa todas elas para conduzir a humanidade para fora da revelação de Deus. Isso é afirmação bíblica. Bênção. Vamos então passando para o nosso segundo bloco, e o segundo bloco é o ping-pong. Perguntas rápidas, respostas rápidas. Em Apocalipse, resposta rápida. E hoje tem bastante perguntas, por isso Então que eu já até adiantei o ping-pong. A primeira pergunta é do nosso irmão Ricardo Riu e também da Hillary. Eles perguntam o seguinte, a mesma pergunta, olha que coincidência. Os justos participarão do julgamento? E como eles irão participar? Se os justos participarão do julgamento, Isso. o João diz, né, quem
quem crê não é julgado, e quem não crê já está julgado. Então, como que vai ser o julgamento? O John Piper, interpretando um texto do Huckman, vai dizer o seguinte, que é como o julgamento dos crentes será assim: Deus vai pegar todas as nossas notas, né? As que a gente tirou 0, né? Ele vai deixar de lado aqui. As que a gente tirou de 4 a 6, ele vai dar um bônus e vai fazer a gente tirar 10. E isso tudo é feito por causa do sacrifício de Cristo, né? Os nossos pecados, sim, eles serão expostos no dia do juízo, mas eles serão expostos como perdoados, como lavados pelo sangue de Jesus. O John Piper escreve até assim, Deus vai riscar um fósforo com um pedaço da cruz, né? E ele vai queimar esses pecados que foram perdoados. Então, nesse sentido, os eleitos, eles já foram perdoados por Cristo Jesus, né? Aquela outra interpretação, ela não é bíblica, né? Uhum. E pastor, o senhor falou sobre os nossos pecados serem expostos no dia do julgamento. Como vai ser esse julgamento? Vai ter uma grande fila, vai ser uma vez de cada um, aí uma pessoa vai sentar, vai aparecer no telão todas as vezes que ela pensou alguma coisa errada, e todo mundo que vai estar participando daquele julgamento vai falar assim, nossa, olha o que ele fez. Vai ser assim o julgamento? Então, você sabe que eu já vi uma pregação numa igreja presbiteriana que falava exatamente isso. Eu acho que o pastor não era presbiteriano. Não, os nossos pecados... Ele era convidado. Era convidado, era um pastor convidado. Os nossos pecados já foram perdoados por Cristo Jesus, né? Eles já foram cravados na cruz do Calvário, né? A volta gloriosa de Cristo será para nos levar para Ele, né? Então, essa imagem, de fato, não é uma imagem bíblica, essa coisa do telão, que meus pecados, eu não preciso ficar aterrorizado com essas coisas, porque Cristo, senão toda a teologia da justificação, ela estaria anulada diante dessa realidade. A ideia da exposição aqui é da exposição da nossa pecaminosidade, mostrando como fomos salvos, né? Exatamente. A expressão bíblica é que todos vão comparecer perante o tribunal. Só que, diferença, uns para ouvir a sentença de condenação e outros para ouvir a sentença de absolvição. Os meus pecados, eles aparecerão como perdoados. Olha, Juliano, o quanto você estava perdido e o quanto Cristo te resgatou. E é importante também nessa questão que os salvos, eles são manifestos ali como salvos para a glória de Deus na sua salvação. E os condenados são também para a glória de Deus no exercer do seu juízo. Então, isso é muito importante também. Agora, eu também não sei se... tem uma outra coisa aqui, pastor Armando, desculpe interromper, mas assim, nós nem estamos levando em conta aqui os adventistas. Se for colocar a interpretação adventista do Apocalipse, é aí que a gente não vai embora mesmo. O que acontece ainda, pastor Léo, não sei se tem a ver essa pergunta, mas, por exemplo, eu tenho uma tia que é adventista, e por muitos sábados na minha infância, eu fui levado por ela para a escola sabatina. Então, eu cresci na minha adolescência, pensa num adolescente com medo. Por quê? Porque para o adventista ainda tem uma outra coisa, que talvez tenha a ver essa pergunta aí. Que nós vamos ficar aqui julgando quem não é salvo, né? Então, você imagina a tribulação que é para um pai julgar um filho e mandar o filho para o inferno, né? Ou a mãe. Que isso tem ainda implicações mais sérias para você teológicas ver, aí também. Teológicas seríssimas, para você ver como que a má interpretação da Bíblia pode estar gerando tribulação na mente de uma pessoa que faz uma pergunta dessa aí, né? Eu só... Vamos lá, muito que é legal. Essa era uma resposta rápida. tem que ser rápido. Não, para você, mas é complexa Essa a foi pergunta. rápida. É complexo, porque fazer isso, por exemplo, seria tirar Deus do seu trono de juiz, seria tirar Cristo do seu poder, do seu trono, da sua volta ali, de exercer juízo. Não dá, né? Legal, bênção. Outra pergunta rápida. Apocalipse 2,17. Essa pergunta é da senhora Júlia Moreira. A que Jesus se refere quando fala do nome novo que ninguém conhece, senão aquele que o recebe? Nome na Bíblia quer dizer o ser. Meu nome é quem eu sou. Nós temos que lembrar isso. Lembra quando Deus coloca o nome de Abraão, muda de Abrão, pai exaltado, Abraão, pai da multidão, Jacó vira Israel. O nome é quem eu sou. A ideia
do novo nome é o novo ser. Eu serei mais do que eu sou. Eu serei melhor do que eu sou. Eu serei o ser humano na plenitude do ser humano. Eu serei como Cristo é. Então é o novo ser, é o ser pleno, completo, como Jesus é, nós seremos. É um novo nome, é um novo ser, um ser maior e melhor do que somos hoje. Nós vemos o povo judeu por toda a história ser levantado por Deus e logo cair na apostasia e serem cativos. A minha pergunta é: o holocausto foi sinal da justiça de Deus? É a pergunta do Carlos Alberto Paula Santos. O holocausto é justiça de Deus, tendo em vista a apostasia do povo judeu? Não, claro que não. Absurda essa compreensão. Quem compreende isso aí está muito equivocado. O holocausto foi maldade humana. O pecado é que gera essa maldade humana, pastor Léo. Então o que acontece? É só voltar para a queda. A queda gerou o pecado, né? O pecado na verdade gerou a queda, a lei do pecado é a morte. Então o que acontece? Por que na mente doentia de um maluco como Hitler, a raça ariana é superior à raça semita, ou à raça judaica ou israelita? Porque ele é um doente manipulado pelo pecado, e por isso ele começa a matar pessoas que na cabeça dele são inferiores, e ele precisa eliminar essa raça. Mas de maneira alguma isso é juízo de Deus, isso é operação do pecado, é mentalidade demoníaca, satânica, e não tem nada a ver com... Eu li uma biografia interessante de Hitler, que coloca, né, que a mente de Hitler com o extermínio do judeu é porque ele queria provar que a Bíblia está errada. Ele entendia que se ele exterminasse o judeu, ele tinha uma implicância, na verdade, com a escritura, com o escrito, né, dos cristãos. Então ele entendia que se ele exterminasse os judeus, ele provaria que Deus não existe e que a Bíblia está errada. E fora que o nazismo, pastor Léo, e ouvintes aí de casa, e meus amigos aqui, o nazismo é muito, muito permeado pelo ocultismo, né? Então, há muitas práticas satânicas, demoníacas, que fizeram o nascedouro do nazismo. Então, de forma alguma, se eu dissesse que o holocausto é um juízo de Deus, eu estaria dizendo que o nazismo está correto e está errado. Foi o maior extermínio, foi um absurdo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Então, isso, de forma alguma, né? Não dá para... Uma vez, a pergunta da Adriana Reis. Uma vez assisti uma pregação presbiteriana que disse que antes de Jesus voltar, todo judeu virará cristão. Está certa esta interpretação? Claro que não. Todo brasileiro vai virar cristão também? Todo americano vai virar cristão? Tem uma ideia aí por trás, que é essa ideia dispensacionalista, pré-milenista, que o judeu ele é melhor que todo mundo. É como o pastor Juliano falou lá atrás, é como se em Cristo Jesus o judeu e o gentil não tivessem se tornado um só corpo. É como se o sacrifício de Jesus valesse mais para nós, brasileiros, americanos e tal, e depois é que o judeu, especialmente, separadamente, né, não tem base bíblica nenhuma isso. Outra pergunta da nossa irmã Elzira. Ela pergunta assim: pastores, as crianças que foram mortas, vítimas de aborto, serão salvas? Crianças que não chegaram a nascer, de fato. Bom, a ideia bíblica é que o juízo de Deus é individual. Para nós, é impossível discernir e julgar um ser que ainda não nasceu. Mas para Deus não. Deus conhece cada um. A salvação é segundo a eleição, é segundo a graça, é segundo a conversão, o resultado da operação do Espírito Santo. E as pessoas acham que alguém tem que nascer, crescer e viver para ser um ser completo. Não, João Batista converteu e foi cheio do Espírito Santo no ventre da mãe. Vários personagens bíblicos, antes de nascer, Deus já disse que seriam. Ou seja, esse Deus conhece um ser humano e é capaz de julgar um ser humano com base na graça e na santidade dele, mesmo no ventre. Então, uma criança não vai ser salva porque morreu no ventre da mãe num aborto. Ela vai ser salva porque Deus a julgou e ela foi justificada, convertida pela operação irresistível do Espírito Santo.
Se isso foi com 18 anos ou com 3 meses, para Deus não faz a menor diferença. Ele conhece o ser humano plenamente. Só uma curiosidade sobre esse fato, pastor Léo, é que essa discussão aqui, e o pastor Mauri está completamente correto na resposta, e ainda alinhado com a confissão de fé, né? A resposta do pastor Mauri é totalmente confessional, mas esse pastor Mauri foi a única vez que a Igreja Presbiteriana Americana mudou o texto da confissão de fé, né? Porque no texto da confissão de fé, e vocês se lembram disso, os presbiterianos que eram adeptos a Cumberland, né, diziam o seguinte, que os filhos dos crentes eram eleitos. Então, eles mudam a confissão de fé para dar conforto aos pais crentes que perdem os seus filhos ou por um aborto involuntário ou por uma morte de um infante. A confissão de fé, ela não diz isso. Ela fala da eleição daqueles que são salvos por causa da graça soberana de Deus. E isso independe da idade. Deus é Deus sobre todas essas coisas. Então, os pais crentes, e eu não quero aqui julgar a dor que é um pai perder um filho, é indizível, é indescritível, mas ele precisa encontrar o seu alento e o seu sustento e a sua paz num Deus soberano, não na segurança em si de um fato que cabe somente a Deus saber. Ele encontra descanso na soberania de Deus, porque é lá que todo crente precisa encontrar o seu descanso. Amém. Pergunta da Li Alves. Peste negra, a gripe espanhola, a influenza, coronavírus, seriam esses os cavaleiros do Apocalipse? Não são os cavaleiros do Apocalipse, né? Que vai achar uma cor para cada praga e dizer que cada um é um cavalo, né? Não. Na verdade, todas essas pandemias são sinais, né? O que nós vamos perceber ali nos cavaleiros, esses cavaleiros ou cavalos e os seus cavaleiros respectivos montados neles, cada um deles são uma figura de uma característica da história humana. Cada cavaleiro, cada cavalo, cada cavaleiro sinaliza um aspecto característico de como a história será. E ali ele está dizendo, um cavalo branco, a expansão do Evangelho, um cavalo vermelho, guerras, morte por guerra, um cavalo preto, morte por a carestia, a manipulação, a fome, a morte pela fome, né? É uma das grandes causas de morte ao longo da história humana, ao redor do mundo. E o outro cavalo, que é o pálido, é um cavalo de morte de vários elementos. Então, as pandemias estão mais ligadas ao cavalo pálido aqui, ao cavalo baio, né? Que a Bíblia diz que ele vai trazer essa característica. Ele se chama morte e o inferno, o Hades, segue esse cavalo. Ou seja, muita gente vai morrer não naturalmente, vai morrer de forma artificial, vai morrer de forma causada, não pelo histórico normal de idade e velhice da vida, mas por essas intempéries da vida, uma delas as pandemias. A Li Alves também pergunta se o coronavírus vem mostrar a ciência de que haverá o fim do mundo. Eu acho que o coronavírus e todas essas outras pestes, elas mostram sim a finitude humana, né? São disciplinas, são sinais, né? São, como o pastor Amaury pregou, são sinais que devem nos levar à fé e ao arrependimento, e a uma vida missionária de pregarmos o Evangelho. É claro que o coronavírus aponta para a finitude humana, é por isso que gera tanto terror no coração das pessoas, é por isso que gera tanta ansiedade no coração das pessoas, é por isso que gera tanto pavor, tanto medo, é por isso que os noticiários não falam de outra coisa, porque fala sim de um final, né? Então há um senso comum na humanidade de que o mundo vai acabar. As pessoas sabem disso lá no fundo, elas sentem essa instabilidade, né? Então
Um evento como esse que nós estamos vivendo, que é seríssimo, que é sem precedentes nessa nossa geração, pelo menos, nos últimos 50 anos, pelo menos, revela a finitude, o limite, revela o fim, né? E é por isso que as pessoas precisam se voltar para Deus nesse instante. É a única segurança, está em Deus. Falando dessa finitude que mostra um fim, que está no âmago de todo ser humano, também esse vírus e outros tipos de pandemia também mostram a nossa finitude em relação ao domínio mesmo da própria ciência, que muitos cientistas aí arrogam para si um poder até sobrenatural, como se a ciência fosse uma religião perfeita. Se você deixa de crer em Deus, se você deixa de crer num ser criador, você é mais inteligente, você tem um QI mais elevado. Mas agora esse QI está humilhado, agora esse QI é desmascarado, porque essa ansiedade, esse desespero, mostra que o cientista não tem o domínio, ele não tem o controle. O que resta então para a humanidade? Se humilhar, se envergonhar desse egocentrismo, né? De endeusar a si mesmo, né? A si próprio. Então acredito que sim, é exatamente isso, né? Mas deve nos trazer humilhação, sim, quebrantamento diante de um Deus que é real, que é verdadeiro, que só Ele tem o controle. E nós não temos o controle de um vírus minúsculo. Benção. A última pergunta para nós encerrarmos o Que Palavra dessa noite, então o Covid pode ser preparando o povo de Deus para um grande avivamento? Ele é uma chamada para um grande avivamento, né? Ele é uma chamada à igreja. De repente, nós estávamos num mercado estável, numa vida confortável, a turma discutindo teologia da prosperidade, pensando do carro novo, e de repente Deus permite algo que nos lembra o quanto somos frágeis. De repente nós temos uma ciência fantástica, fazendo descobertas, né, nunca nem sonhadas, e que alguns anos atrás nós diríamos que era fantasia, que jamais se descobriria isso, né? Assistia um filme de ficção e dizia, que viagem, e de repente a ciência está entregando esse produto para nós. Então nós estamos constantemente acomodados, né? Nós temos essa tendência de nos acomodar e às vezes até de nos ensoberbecer. A humanidade confia muito na ciência, confia muito nos seus governantes, e às vezes o problema é a igreja tirando o seu coração da esperança cristã e colocando seu coração na esperança secular, na esperança terrena. Os cristãos esperando na ciência, os cristãos esperando na OMS, os cristãos esperando nos políticos, na política, no partido, na ideologia. E para mim, Deus permite uma pandemia para nos lembrar como igreja que nós temos que olhar para aquele que está sentado no trono. A ciência falhou a um artigo de 2007 alertando para aquilo que aconteceria com o Covid, com o corona, lá atrás, 2007, artigo científico, mas que foi engavetado, desprezado pelos cientistas. Houve alertas dos cientistas lá na China, eles ignoraram os alertas, então a China falhou. Houve alertas para a OMS ignorou a pandemia lá atrás no começo dela, agora vem tentando recuperar. Aliás, estão questionando muito o atual líder da OMS, pelo histórico dele lá na Etiópia. Tem coisas que a gente precisa entender melhor sobre esse sujeito. Então houve falha da OMS, houve falha do governo chinês, houve falha do governo da Itália, haverá falhas, tem havido do governo americano, governo brasileiro, dos políticos brasileiros. Ou seja, o que isso mostra para nós? A ciência é falível, a OMS é falível, os políticos são falíveis. Nós não podemos colocar nossa esperança no ser humano, nas estruturas humanas, na estabilidade humana, na paz da história humana. Nossa esperança é naquele que se assenta no trono do universo, governando a história. Ele disse que haverá causa e que nós dependemos dele. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós estamos chegando ao fim do nosso programa Que Palavra. Quero agradecer a você que esteve conosco durante todo esse tempo. Quero também te desafiar mais uma vez a se inscrever nos nossos canais, seguir a nossa igreja no Instagram, no Facebook, no YouTube. Quando você compartilha os nossos conteúdos, isso gera um engajamento, isso possibilita que mais pessoas sejam alcançadas com os nossos cultos, com os nossos programas. Quero também já me identificar, eu sou o pastor Léo, você pode me encontrar nas redes sociais, e que Jesus te abençoe e que você tenha uma semana de vitória. Quero pedir aos pastores também que se apresentem,
falem quais são suas redes sociais e agradeçam ao pessoal. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que está aí até agora, né? Sendo alimentado e desejando aprender mais de Deus, que Ele continue dando graça a você, que Ele continue direcionando o seu coração, trazendo essa santa esperança e reflexão em sua palavra. Eu sou o reverendo Tom e você me acha lá, Rev Tom Costa no Instagram. Gostaria aqui também de pedir a você que se inscreva no canal da IPPenha Hispânicos, né? O canal hispânico da IPPenha, lá se inscreva, em nome de Jesus, você vai encontrar lá mensagens em espanhol, vai poder aprender um novo idioma também, e que Deus te abençoe. Você me acha nas redes sociais, queridos, meu nome é Juliano Sócio, @JulianoSócio, onde você quiser, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, aonde você mandar. Eu quero muito poder ter contato com você, conversar mais. Você pode me seguir nesses canais, pode me mandar mensagem que eu respondo lá a você com toda alegria, com todo prazer. Quero pedir para você seguir as redes sociais da IPPenha, tem material todo dia, tem coisa boa lá, mas principalmente vá lá no nosso site e vê que site bonito que tem lá, ippenha.org.br, quanta coisa boa tem lá, mensagem, culto doméstico nesse tempo tão difícil, material para criança, tem tanta coisa boa lá. Agora é a hora de você aproveitar esse conteúdo bom online e gastar um bom tempo na internet para a sua edificação. Deus abençoe você, querido. Espero lá, viu? Vamos para o Instagram, @JulianoSócio, a gente continua a conversa lá. Querido, prazer, alegria grande, mais uma vez estar com vocês aqui, conversar sobre teologia. Deus continue te abençoando, te fortalecendo aí, sustentando tua vida mais e mais. Você acha lá, pastor Amaury Oliveira. Esses dias, com esse nome, Amaury Oliveira, descobri um Amaury Oliveira aqui no interior de São Paulo e o sujeito é presbiteriano também. Bênção aí, um abraço lá, está sempre acompanhando também. Um lembrete aqui especial, o presbítero Carlos, lá em Divinópolis, mandou aqui a mensagem. Mandou até uma pergunta que não deu para responder aqui, que ficou fora do tema, mas eu vou mandar um WhatsApp respondendo a pergunta, tá certo? E todos vocês aí que ficaram conosco até agora, um grande abraço, alegria tê-los aqui, continue nos acompanhando, nos seguindo. Se inscreve lá no YouTube da IPPenha, tem meu canal lá no YouTube também, você pode se inscrever. Deus abençoe.